Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um hambúrguer de forno delicioso e muito fácil de fazer. Vou te mostrar todos os detalhes de como fazer uma massa super leve e profissional para você fazer e ganhar dinheiro. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje! E para começar a nossa receita, eu tenho aqui na minha vasilha 4 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Lembrando que a minha xícara tem 240 ml. Vou acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco. Vou misturar tudo. E só depois de tudo bem misturado, eu vou acrescentar meia colher de sopa de sal. Lembrando que o sal eu nunca coloco em cima do meu fermento, porque senão ele vai inibir a fermentação. Vou misturar tudo novamente. E vou abrir um buraquinho aqui no meio. Aqui eu vou colocar um ovo, uma colher de sopa de margarina bem cheia e vou misturar. Vou dar uma leve batida nesse ovo, só para quebrar ele. Depois de misturadinho, eu vou acrescentar 100 ml de água morna e 150 ml de leite morno. Eu estou usando o leite e água morno porque aqui na minha cidade está muito frio. No verão eu não costumo usar assim, eu uso em temperatura ambiente, mas como está frio, vai ajudar na fermentação. E quando eu falo morno, gente, é igual uma madeira de bebê. Tem que ser bem morninho e não pode ser quente. Vou misturando tudo até formar uma massa. Agora já dá para misturar com as mãos. Agora que já está uma massa, eu vou transferir tudo para minha bancada. E vou sovar essa massa por 10 minutos. E sovar é muito simples. É só fazer esse processo, ó. Abrir a massa. Voltou. Não precisa acrescentar mais trigo à massa. Se precisar, a gente só vai polvilhar a bancada. E é muito importante sovar por 10 minutos, gente. Quanto mais você sovar a sua massa, mais o seu salgado vai ficar aquela massinha bem leve e gostosa. E essa é a diferença daquele salgado com a massinha super leve e aquele salgado que é super pesado, que tem um monte de massa e aquela massa dura. Com certeza, não foi bem sovada essa massa. Já sovei a minha massa por 10 minutos e olha como ela fica, gente. Bem lisinha e macia. E não tá nada colando na minha mão. Agora eu vou colocar ela na mesma vasilha. Vou tampar e vou deixar ela descansar por uns 30 minutinhos. Enquanto a massa está descansando, eu vou adiantar o hambúrguer. E fica comigo até o final, porque no final do vídeo eu vou te passar custo e rendimento dessa receita. Vou esperar aquecer bem o fundo da minha frigideira. O fundo da minha frigideira já aqueceu bem. Agora eu vou colocar só um fio de óleo, gente, é um pouquinho só. E eu vou usar esses hambúrgueres já pronto, ó. Aqui eu não vou fritar muito ele, eu vou dar só uma selada no hambúrguer. Se fritar muito, vai ficar um pouco seco dentro da sua massa. Então aqui a gente só vai selar ele. Então é bem rapidinho. Mas recomendo que você faça isso. Não coloque ele cru na massa. Vou deixar mais ou menos 1 minuto de cada lado. Tá vendo, gente? É só pra selar, ó. Essa parte aqui ainda tá totalmente crua. Em cada lado eu vou deixar 1 minuto. Aqui dentro ele vai ficar bem molhadinho ainda. Não é para fritar totalmente, porque senão ele fica seco dentro da sua massa. Já passou 1 minuto e olha como ele tá molhadinho, gente, ó. Esse é o ponto. Não é para deixar o hambúrguer seco. Minha massa já descansou por 30 minutos. Agora eu vou polvilhar minha bancada e vou transferir a massa. Vou dividir em 2 partes,
só para facilitar o nosso trabalho. E olha como ela tá super macia e já cresceu bastante. Vou abrir a massa com a ajuda de um rolo. A minha massa não vai ficar nem fina nem grossa, ó. Agora eu vou colocar o hambúrguer aqui na minha massa. Lembrando de deixar uma diferença de pelo menos um dedo, ó, de um pro outro. Aqui em cima de cada hambúrguer eu vou colocar um pouco de ketchup. Vou colocar metade de uma fatia de presunto. E metade de uma fatia de queijo, mussarela. Vou vir com a outra parte da massa, ó, cobrindo o hambúrguer. E vou apertar aqui, ó, deixando bem apertadinho do lado. Vou fazer isso em cada um, ó. E para deixar ele bem certinho, eu vou usar esse cortador de 10 centímetros. Ele é muito fácil de achar, em qualquer loja de festa você vai encontrar e é bem baratinho. Mas se você não tiver, pode ser qualquer vasilhinha. Esse excesso de massa, eu junto tudo novamente e vou abrir ela depois. E olha como ele fica bem redondinho. Daqui eu coloco no tabuleiro, que já está untado com óleo. Lembrando de deixar espaço entre eles, porque ele ainda vai crescer. Entre eles e a lateral, ó. Deixar um espaço de pelo menos um dedo. Já modelei meu hambúrguer, agora eu vou colocar um paninho por cima e vou esperar ele crescer por 40 minutos. Meu hambúrguer já cresceu por 40 minutos e ele cresceu bastante. Agora eu vou bater uma gema, bem rapidinho. Vou acrescentar só um pouquinho de óleo. Esse óleo vai render essa gema e vai ajudar a deixar mais douradinho. E é só misturar, ó. Uns 30 segundinhos. Depois eu vou pincelar cada hambúrguer. Agora eu vou levar meu hambúrguer ao forno. O meu forno já está pré-aquecido e eu vou deixar meu hambúrguer assando por 25 minutos ou até que ele fique bem douradinho, na temperatura de 250 graus. Meu hambúrguer já ficou pronto e agora eu vou te mostrar como ficou essa delícia. E olha que maravilha que ficou nosso hambúrguer. Olha essa massa, fica super leve. E ele fica bem bonito e grandão. Agora vamos ver como ficou por dentro. Olha que maravilha, gente. Muito macio, uma massa muito leve. Com certeza vai ser mais um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total dessa receita. Eu gastei para fazer toda a receita R$ 17,55. Renderam 12 unidades. Então, R$ 17,55 dividido por 12, cada hambúrguer vai sair a R$ 1,46. Sugestão de venda, R$ 4,00. Lembrando que esse hambúrguer é tamanho lanchonete, então ele é bem grande. E para congelar você pode fazer de duas formas. Com a massa ainda crua, que assim que você acabar de modelar e você não pode deixar fermentar, você já leva direto para o congelador. Ficou durinho? É só guardar em saquinhos e manter congelado de 30 a 90 dias.
30 dias no congelador, 90 no freezer. E quando você for usar, é só tirar do congelador e deixar fermentar por 4 horas. E também pode congelar ele já totalmente assado. Acabou de assar, você vai esperar esfriar e vai levar ao congelador ou ao freezer. É o mesmo processo. Ficou durinho, você pode guardar no saquinho ou em bandejinhas. E para esquentar, você vai tirar ele uns 30 minutinhos antes do congelador e vai esquentar no forno convencional por uns 10 minutinhos na temperatura de 200 graus. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje e se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!